Fala pessoal do Watford Brasil, estamos de volta após um tempinho fora aí, por conta desses jogos apertados, é complicado às vezes fazer o programa aí, mas estamos aqui de novo, novamente em dupla, né? Pelo que tudo indica, o Guilherme está no último jogo de suspensão dele, no próximo programa ele já está de volta aí com a gente, está tendo um pequeno probleminha lá com a internet, mas logo está nos programas, quem sabe ainda em 2020, hein? Mas estamos de volta aí, eu e o Vitor, para falarmos aí de 2 jogos que o Watford já realizou, 4 pontos somados, a vitória sobre o Birmingham fora de casa e também eu vou pôr a vitória entre aspas contra o Brentford em casa, porque o Watford fez 2-1 e a arbitragem tirou um gol nosso legal e acabou o placar ficando no 1-1 contra um concorrente direto. Vamos falar de Ismaila Sarr, nossa estrela desse elenco ali, um dos jogadores mais promissores do time, e também do pré-jogo de Huddersfield Town e o Watford, que vai ser no próximo final de semana. Antes da gente entrar no assunto aí com o Vitor, vou fazer um pedido para vocês, se inscreva aqui no nosso canal do Watford Brasil, ative o sininho, o Vitor está sempre de olho, todo dia lá no canal, para ver se o pessoal está se inscrevendo, né? Dê essa moral aí pra gente, vocês vão gostar do conteúdo. Também já pedindo para vocês irem no nosso Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil, também para ficar por dentro de todas as notícias. E para quem aí gosta daquelas entrevistas, tem uma entrevista na página do Watford muito legal com o nosso menino João Pedro, um material feito pela Sofia, né? Então em português, para facilitar todo o trabalho aí de quem quer assistir, um trabalho bem legal do pessoal do Watford. Então, 22 minutos, mas passa assim rapidinho para ver um pouquinho da história do nosso camisa 10. E indo aí então para o primeiro pós-jogo, vamos falar de Birmingham 0, Watford 1, gol de Troy Deeney em cobrança de pênalti. Vitor, foi um jogo, acho que difícil de se ver, fácil de dormir, mas no final os 3 pontos para o Watford. Bem-vindo ao novo programa, e o que você pode falar desse jogo bem chato de se assistir, que foi Birmingham 0, Watford 1? Fala Jefferson, fala galera. Primeiro esse ótimo destaque aí que você fez, esse mini documentário que o Watford produziu aí com a Sofia e o João Pedro, tá bem legal, vale a pena assistir. E sobre o jogo contra o Birmingham, eu acho que o Vich ele podia ter assistido o nosso programa pré-jogo, porque a gente disse que o Birmingham é um time que joga bem fechado, bem retrancado, e o Watford entrou jogando muito para trás, não estava atacando, não estava explorando essa deficiência que o Birmingham tem, e como a gente viu no jogo, o Watford não teve nenhuma finalização no primeiro tempo, e o Birmingham teve 3, mas vale o destaque, nenhuma no gol. Mas o Watford voltou, teve um segundo tempo melhor, ainda que não chutasse tanto assim ao gol do Birmingham, e por sorte teve o pênalti marcado aos 40 minutos do segundo tempo, o Deeney converteu e garantiu os 3 pontos para os Hornets. Um resultado que foi importante, né? Apesar a gente tem aquela coisa, tem vez que o time vai jogar uma beleza e não vai ganhar, e vai ter aqueles jogos ruins que o time vai acabar vencendo. Acho que essa partida contra o Birmingham foi isso. E eu vou fazer agora uma de corneta contra a página do Watford. Pessoal, mas vocês enrolaram linguiça nos melhores momentos, que vocês colocaram 4 minutos para 3 chutes no gol, sendo que a maioria desses melhores momentos era troca de passe. Eu já enrolei linguiça, mas como esse vídeo, vou falar a verdade, foi demais, os caras se superaram nessa. Não sei se você chegou a ver também esses melhores momentos. Foram inventar uns lances lá. Pegaram troca de passe, tipo, o goleiro jogando com outro. Eu falei, vamos ver como vai ser o lance, né? E, tipo, não dava em nada, já tocava uma outra jogada. Os caras se superaram nessa. E depois, né, dessa vitória contra o Birmingham, que manteve a gente ali, né, próximo aos líderes da tabela, veio um empate contra um concorrente direto dentro de Vicarage Road, contra o Brentford, um jogo que se imaginava ser muito difícil. O Watford sofreu muito na primeira etapa, né? Teve só uma chegada do Sarr no comecinho, onde ele dominou dentro da área, girou e fez a finalização. Depois só deu o Brentford, a zaga do Watford batendo muito a cabeça. E parece que o Ivett conseguiu consertar a equipe no segundo tempo. Vem o pênalti, a expulsão do atleta adversário, né? O Deeney converteu muito bem a cobrança de pênalti, mas porém numa bola ali infeliz, o Cabazele levantou o braço, numa chegada do Brentford, tem o pênalti, o adversário
fez o gol de empate. Mesmo assim, o Watford continuou no ataque, fez o segundo gol com o Perica, um gol legal, vale destacar assim que foi um erro total do auxiliar, porque ele estava até um pouco atrás do marcador, e daí, infelizmente, a gente não conseguiu essa vitória com um erro aí de arbitragem que poderia colocar a gente bem próximo do Bournemouth e não deixar o Norwich já distanciar tanto, né? A gente já está uma distância grande do Norte, que daqui a pouco a gente vai ter esse confronto direto. Vitor, desse jogo contra o Brentford, também o que você pôde analisar aí, um jogo contra um concorrente direto? Pois é, a gente viu um Watford mais ofensivo, gostei dessa formação inicial do Ivic, se utilizando bastante dessa boa armação de jogada do Garner, na minha opinião, gostei bastante da participação dele no primeiro tempo. Chegava, mas não trazia muito perigo para o goleiro adversário, era mais uma posse de bola ali em frente à área deles, mas sem muito chute. Eles esperavam um erro da zaga adversária para poder criar uma chance. O Watford dominou no primeiro tempo, mas não conseguiu concluir. E no segundo tempo, o Brentford voltou melhor, querendo buscar o resultado, mas o verdadeiro destaque foi, como você disse, tem até aqui o nome anotado, o senhor James Linington e a sua equipe de arbitragem, péssima atuação deles. É aquilo que sempre falam, o juiz, quando ele é bom, ele nem é falado no jogo, né, no pós-jogo. Mas quando ele é ruim, ele merece mesmo a crítica. Ele foi ruim para os dois lados, né? Não só foi ruim para o Watford, mas também para o Brentford. Acredito que os 2 pênaltis que ele marcou no segundo tempo ele acertou, mas foi uma chuva de cartão amarelo nos minutos finais ali contra o Watford. Foram 3 amarelos, Diney, Ekong e Sarr. Mas, para resumir, foi um jogo melhor que o jogo contra o Birmingham, mas que foi contra o adversário mais desafiador, né, que é o Brentford. Foi realmente inesperado, assim, quanto os nossos parceiros de amistosos trouxeram de dificuldade aí para o Watford. E vale destacar a lambança que ele fez no pênalti que ele marcou para o Watford, né? Como você disse, foi pênalti. Ele meio que fica na dúvida se ele marca o pênalti ou não. Ele vai olhando para auxiliar marca o pênalti, ele corre e assinala. Ele dá o cartão vermelho para um cara que nem na jogada estava. Aí o cara, ele vai para a bandeira, né? Ele vai para a bandeira e fala, não foi eu, foi ele. Aí, ele se equivoca, ele volta, tira o cartão vermelho do cara e dá o cartão vermelho do cara certo, né? Então, e depois teve toda a questão do segundo gol, que daí foi um erro da auxiliar, né? Ali não cabe ao árbitro saber se o cara está impedido ou não. Mas a gente reclamava tanto da temporada passada que tinha o VAR e ele não auxiliava a gente, e agora que não tem o VAR, faz falta esse auxílio, porque seria um lance de VAR, com certeza daria um gol, poderia ser um gol de 3 pontos, né? E agora vamos já partir para o próximo jogo, já olhando um pouquinho do próximo confronto do Watford. Vitor, traga a provável escalação, um time muito parecido com o que enfrentou o Brentford, talvez uma ou outra mudança ali. E vale destacar, Kina está lesionado, está fora aí de 6 a 8 semanas, Cathcart está fora também de 3 a 4 semanas, então acaba que isso dá uma mudada em algumas peças que o Watford tem. Mas, Vitor, traga aí o provável time para Huddersfield Town e Watford. Vamos lá, Foster no gol, Enengakia, Ekong, Kabasele e Femenia na zaga, Sarr, Garner, Cleverley e Sema no meio de campo, e na frente João Pedro e Diney. Vale destacar que o João Pedro nem ficou no banco no jogo passado, não se sabe se foi poupado, se teve alguma coisinha no treino que talvez fez ele ficar de fora da equipe. Por outro lado, o Gray voltou ao time, acabou entrando no final do jogo. Ele tinha sofrido uma lesão na última partida que ele havia entrado em campo, porque jogado ele não jogou, ele só entrou em campo, né? Então, é uma formação já mais ou menos na base daquilo que o Ivic tem gostado, tem mostrado que é a característica que ele vai buscar para o jogo. Apesar de ser um jogo fora de casa, ele entra com Garner e Cleverley, que são atletas um pouquinho mais para frente, né? Não tem ali um Capou, não tem um Chalobah ou até mesmo um Hughes, né? E aí fica a expectativa de como esse time vai jogar. Você tem essa visão também de equipe, né? Dessa formação de um 4-4-2, 4-3-3, desse time um pouco mais ofensivo em campo? Eu acho que sim, eu acho que a avaliação que o Ivic fez do Huddersfield é mais essa,
que é um time mais defensivo, assim como o Birmingham. Vamos ver se dessa vez ele consegue explorar essa deficiência deles. E um destaque ali no ataque, o João Pedro e o Diney. O João Pedro não estava no banco nessa partida, mas se ele optar por não usar o João Pedro, ele pode usar o Perica, que entrou muito bem novamente. Mais um destaque aí da última partida. Ele já vinha fazendo boas entradas, vinha sendo bem substituindo bem, na verdade, ali no ataque, e agora pode talvez ganhar uma chance na titularidade. E a gente imaginava que ele ia disputar uma posição com o Diney, né, um centroavante, o cara mais pesado, mas ele tem esse jogo de lado, ou o famoso facão, ele faz essa diagonal muito bem, ele não é um jogador tão lento assim, então fica a expectativa, se é João Pedro, pode ser o Perica, né, o Diney, fica aquela questão, o Diney não vai fazer tantos jogos seguidos, eu acho que já está no 5º jogo seguido, então fica um pouco... fica um pouco dessa questão do provável time, mas como a gente sempre fala, é um provável time, não é nada cravado, né? Não tem, é um pouco difícil também cravar com essa sequência de jogos muito uma em cima da outra. E falando desse provável time, vamos pegar um atleta de destaque, né? O senegalês Ismaila Sarr, talvez, eu acho que tirando o Hughes da temporada passada, foi o grande destaque do Watford, foi o principal jogador do Watford, tirando o Hughes, que para mim o Hughes foi acima de todo mundo, e nessa temporada ele tem se destacado, tem mostrado, e depois que ele voltou das férias, né, que ele pegou uma pré-temporada e que ele entrou no time, ele não saiu mais, né, eu acho que apenas um jogo que ele ficou de fora, mas dos demais ele esteve em todos. E o Ismaila Sarr, ele fez 15 jogos, de 19 disputados ele fez 15, então tirando ali os primeiros que ele perdeu e um no meio desse monte de jogo. Ele tem 3 gols na competição e 2 assistências, então participou ativamente de 5 gols da equipe, a equipe que no total fez 23 gols. Ele tem 2,3 dribles ganhos, né, dribles certos por média de partida, e ele tem 6,7 duelos vencidos. Eu acho que esse é um número bem interessante, que é um número alto, né, 6,7 duelos vencidos por partida, que é a questão do 1 contra 1, do mano a mano, que é um jogador que tem muito isso, né? Ô Vitor, tendo um pouco desses dados do Sarr, que você pode falar dele? E, assim, a temporada passada, com os técnicos que trabalharam, Javi Graça, Kiko Santos Flores e o Nigel Pearson, ele era um tridente ali na frente, né? Normalmente deu Deulofeu de um lado, ele do outro, e o Diney ou o Gray como centroavante. Nessa temporada, de uns jogos para cá, nessa formação nova, ele está atuando numa segunda linha. Ele não está tão lá na frente. Você acha que isso foi um ganho para o Watford também? Eu acho que sim. Eu acho que essa posição que ele está atuando atualmente é melhor do que a posição que ele jogava na última temporada, como você disse. Ele é um baita de um jogador. Acho que isso a gente não precisa nem falar. É um jogador de nível de Premier League. Gostei de quando ele... Assim, eu não gostei que o Watford caiu, né? Mas gostei do espírito dele quando o Watford foi rebaixado, que ele disse que ia ficar depois de algumas negociações. Ele falou que ia ficar, que queria disputar a Championship, queria voltar à Premier League com o Watford. É um baita de um jogador, como você disse, 3 gols na Championship, não é um número alto, mas mesmo assim ele participa bastante das jogadas, então realmente é um jogador importante para o Watford no elenco atual. Você comentou, né, que ele sentiu um pouco desse rebaixamento, vem à minha cabeça aquela imagem dele emocionado e o Gomes colocando a cabeça dele ali, tipo, meio que consolando ele, né? Porque naquele jogo contra o Arsenal se viu pouco disso, né? Você via a tristeza do Diney tentando, sei lá, de alguma forma ser forte naquele momento, por toda a história que tem, mas a hora que a câmera bateu no Sarr, a tristeza dele, o Gomes consolando, aquilo ali mexeu um pouco com a gente que é torcedor, né? E, assim, você comentou, é um número baixo, mas vale destacar que o Sarr também não é um cara de ficar muito dentro da área, ele busca muito jogo, ele é o cara que vai pro drible, é o cara que, tipo assim, o lateral ou o ala faz a ultrapassagem em cima dele, ele puxa muita marcação, né? O jogador que se movimenta muito, vocês vão poder ver no mapa de calor, principalmente pelo lado direito ali. A gente lembrava da parceria entre ele e o Kiko Femenia, temporada passada, que sempre saía coisa boa para o Watford, e nessa temporada ele tem tanto o Kiko Femenia, que atua menos ali nessa posição, mas tem o Ngakia também, que é um jogador muito rápido e que se deu muito bem com ele, principalmente quando o Ngakia ele iniciou a temporada, se deu muito bem ali,
ele saiu um pouco do time e agora ele regressou à equipe, né? Essas duplas pelo lado direito têm dado muito certo, né? Exatamente. Como você disse também, na temporada atual e na temporada passada, eles têm a gente faz essa análise e a gente consegue perceber que os cruzamentos do Sarr são bem efetivos quando sai essa jogada pela direita, né? Porque ele participa ali com o Femenia atualmente, o Ngaka é do outro lado, mas é exatamente isso. O Femenia e o Sarr uma baita dupla e que está dando resultado aí para o Watford. E agora a gente vai falar um pouquinho desse pré-jogo que a gente espera aí que Sarr jogue muita bola, que Ngaka, Femenia, todo mundo faça uma grande partida, porque o Norte está começando a se destacar lá na frente e não pode deixar esses times se desgarrar, até porque daqui a pouco a gente vai ter um confronto direto contra eles, né? Então vamos falar um pouquinho desse pré-jogo de Huddersfield Town e o Watford, a partida que é no John Smith Stadium, né? O jogo sábado, dia 19 ao meio-dia, no horário de Brasília, um horário tradicional dos jogos do Watford, e transmissão apenas do Hive Live aí, 7 euros, coisa simples, tá? Todo mundo tem isso aí na carteira para assistir essa partida e sem problema, e não tem nenhum problema na transmissão. Mas é muito bacana, assim, a gente brinca muito, porque é uma coisa pra gente aqui do Brasil, um valor um pouco mais salgado, mas tem todo um pré-jogo, trabalhado normalmente em entrevistas com jogadores históricos, né, análise e tudo, tem a partida e tem um pós-jogo, então é um material muito bacana. Falando sério agora, os 7 euros, se a gente morasse na Europa, seria muito bem investidos, porque é um material muito bacana. Na classificação, o Huddersfield Town é o 14º com 19 jogos, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, então eles mais perderam do que venceram. Fizeram 22 gols, sofreram 27, menos 5 de saldo, então vale lembrar um time que sofre muitos gols. Eles sofreram o dobro que o Watford sofreu até agora na competição. Então, vale o Watford tentar buscar alguma maneira de conseguir aproveitar isso, né? Até pegando um pouco, assim, se eles sofrem o dobro do Watford, se a gente ganhar 2-1, é o dobro, né? Tranquilo. E o Watford, terceiro colocado, 19 jogos, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. O que está matando o Watford esse monte de empate, né, porque não é um número ruim de derrotas. Você vê em quase 20 jogos você perder apenas 3. Fez 23 gols, sofreu 13 e tem 10 gols de saldo. No confronto entre as equipes, me chamou a atenção que jogaram muito pouco, né, ao longo da história, apenas 20 jogos entre as equipes, 10 vitórias do Huddersfield Town, 3 empates, 7 vitórias do Watford. Então estamos, depois das vantagens que a gente teve, a gente está em desvantagem de novo. E até como a gente comentava contra o Cardiff, né, que os últimos confrontos haviam sido pela Premier League, tem essa coincidência também com o Huddersfield Town. Os últimos 5 jogos entre as equipes, o último, dia 20 de abril de 2019, Huddersfield Town 1, Watford 2 pela Premier League, 2 gols de Deulofeu. O Deulofeu fez uma grande partida nesse dia, a gente jogou de verde nessa partida. Dia 27 de outubro de 2018, Watford 3, Huddersfield Town 0. Se eu não me engano, essa foi a estreia da Premier League nessa temporada. Se eu não me engano, não me recordo agora. Gols de Pereira, Deulofeu e Isaac Success. Tomar gol do Success é algo assim maravilhoso, ver que o Success conseguiu fazer o gol em alguém, né? Porque é incrível aquele jogador, só o Pozo mesmo para acreditar naquele cara. E antes, dia 14 de abril de 2018, no dia do meu aniversário, a gente perdeu para eles 1-0 Huddersfield e tal, dá também pela Premier League. Vale destacar, do atual time, Femenia, Cathcart, Capoe, Hughes, Deeney e Gray estiveram nessa partida. Então, um time que conhece bem o Huddersfield e tal. Anteriormente, dia 16 de dezembro de 2017, Watford 1, Huddersfield tal 4 pela Premier League, perdemos feio em casa. O nosso gol foi marcado por Doucouré, mas o Deeney foi expulso nessa partida, e ainda o Gomes e Richarlison como brasileiros estiveram nesse jogo. E a quinta partida desse período, dia 10 de janeiro de 2015, Huddersfield Town 3, Watford 1, pela Championship. Então o último jogo entre as equipes da Championship foi lá em 2015, Cathcart e Deeney jogaram, Gomes também estava no gol, e Igalo fez o gol do Watford. Tendo todos esses dados que eu trouxe aí desse confronto, de tabela,
que dá para explanar, o que dá para projetar desse confronto de sábado, Vitor? Mais uma partida aí recente na Premier League, né? O Watford e Huddersfield, aí, como você bem trouxe, é um confronto ali que já estava na Premier League algumas temporadas atrás. Mas pela provável escalação, a gente pode ver que o Ivich talvez entre um time mais ofensivo, o Huddersfield parece ser um time mais defensivo, como o Birmingham, como a gente trouxe aqui um pouco anteriormente. Então, acho que é importante explorar essa parte. A gente já começa a olhar para a tabela, ver o Norte se deslanchar para frente. A gente, como você disse, vai ter um confronto direto, então é importante ficar bem na cola deles. Perdemos 2 pontos contra o Brentford, porque o árbitro cometeu um erro ali, o bandeirinha, e então é importante vencer, mesmo até porque o Huddersfield ali está naquela posição complicada ali, para o Watford ali no meio da tabela ali, o Cardiff já trouxe problema para a gente, agora o Huddersfield em 14º. Vamos ver, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Tomara que não seja tão sonolento contra o do Birmingham, mas vamos ver aí como é que o Watford vai se postar. Se vai ser mais ofensivo ou se vai jogar mais retrancado, esperar o Huddersfield atacar para tentar contra-atacar e explorar esse problema defensivo deles. A gente sempre comenta isso com qualquer adversário, não só com o Watford, a gente sempre fala, o ideal de campanha é você vencer em casa e pelo menos empatar fora, né? Pelo menos tirar pontos do adversário fora de casa. Vamos supor que nesses 2 últimos jogos, apesar do erro da arbitragem, o Watford fez o papel dele. Venceu o Birmingham fora de casa, que teoricamente ele poderia empatar, empatou com o Brentford em casa, onde ele venceria o jogo. Fez o inverso. Acabou fazendo o inverso. Só que tem essa questão que você trouxe. O Norwich já está escapando na liderança. O Bournemouth está mais ou menos igual a gente ali. Ele já está vendo o Norwich escapar. Né? Então, mas a gente tem que manter próximo, porque se acabasse hoje, o Watford iria para playoff. Então, aí vem toda aquela questão, 2 jogos, um erro pode ser crucial para tudo. Então, seria fundamental que subisse direto para a Premier League. Eu acho que esse é o objetivo do elenco do Watford. Tendo em vista isso, agora a gente vai chegando no final do ano aqui, né? Lá metade praticamente da temporada, no total são 24 equipes, 23 jogos, então a gente está aí a gente fez 19, vamos lá, 20, 21, 22, 23, então a gente está 4 jogos no final do turno. Então é sempre bom estar bem posicionado e também próximo ao líder. E vale destacar que tem esse confronto com o Norte direto. Agora, não sei se você tem aí de cabeça se o jogo é fora ou em casa, eu não me recordo agora. Mas é um jogo que, tipo assim, é fundamental. Então, vencer o Huddersfield para você ir para esse jogo contra o Norte próximo ou confiante é fundamental, né? E vale destacar também que o Norte começou muito mal a competição. Ele foi engrenando ao longo do campeonato. Então, a gente, nessas bobeiras desses empates seguidos, acabou fazendo o Norte distanciar. Mas, rapidamente, Vitor, só pegando, a campanha do Watford é boa. Né, assim, o trabalho, a gente levantou muito questionamento essa semana, o trabalho do Ivich, na minha opinião, é um trabalho bom, porque a gente está em terceiro. Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, tem gente que joga bonito e não está em terceiro. E tem gente que joga feio e pode estar acima até mesmo do Watford. Então, vale destacar que é um trabalho onde tem muito jogo um em cima do outro. Toda hora você está perdendo jogador ou para Covid ou por lesão. Então, para mim, é um trabalho bom. Não sei se a sua avaliação é também essa. Antes só pegar essa informação que você disse, realmente o Watford enfrenta o Norwich em casa, Boxing Day, 4h45 da tarde, é um sábado. Mas realmente... O Boxing Day é um negócio de louco. Eu acho que, na minha opinião, né, o Ivich vem fazendo um bom trabalho. Eu não sei por que nascem tantas críticas assim. O Watford está em terceiro, uma campanha bem parecida com a do Bournemouth. O Bournemouth tem 10 vitórias, a única diferença é exatamente isso, 10 vitórias contra 9 do Watford, 2 derrotas contra 3 do Watford. Então, o Watford está ali na briga, está fazendo uma campanha, era o que era esperado. Se joga feio ou se não joga feio, que no final, para mim, na Championship, o que importa é os 3 pontos, ou 1 ponto que ele consegue tirar fora de casa. Mas vem fazendo um bom trabalho sim, é uma campanha boa, o que pega mesmo são esses empates, mas que eu acho que o Watford consegue virar o jogo ali na reta final, se precisar vencer um jogo fora de casa contra um adversário
como o Brentford, para se classificar direto para a Premier League, eu acho que consegue. Não vejo o porquê de tantas críticas assim ao trabalho do Ivic. Até pegam no pé de trazer dois goleiros no banco, pô. Os caras querem pegar problema em tudo, querem dar moral pro Pozo, tirar ele logo, pô. O torcedor está acostumado com o Pozo mandar embora 30 técnicos na temporada, né? Mas, galera, esse foi o programa do Watford Brasil para esse pré-jogo, né? Pós-jogo, pré-jogo dessa vez. Agradecemos você que acompanhou também esse programa e, novamente, pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que a gente subir o programa você poder ver esse conteúdo. E vai lá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil. Siga a nossa página, que ali você vai ter todas as notícias. De vez em quando a gente faz uma brincadeirinha, coloca um meme ali para diferenciar o conteúdo, deixar um pouco mais interativo. Então, e se você é torcedor do Watford e não está em nenhum grupo e quer entrar num grupo de WhatsApp, mande na DM ou do Instagram ou também do Twitter, que a gente vai te adicionar lá no grupo. Né? Como a gente falou no programa passado, o caso do André, a gente descobriu ele perdido num grupo de torcedores ingleses lá, ele já está interagindo com a gente lá. Essa semana, isso eu tenho que contar, a gente sempre fala com o Pedro Ranzinza, essa semana o Pedro está calminho, está bonzinho, está concordando até com a gente. Então a gente tem umas figuraças lá no grupo, a gente discute muito sobre o Watford. Então você que é torcedor e ainda não está, entre em contato com a gente que a gente vai colocar vocês no grupo. E torcendo aí para um grande resultado do Watford contra o Huddersfield Town, que é fundamental, pelo menos porque se o Norte vence o jogo dele, a gente venceu o nosso, a gente está ali próximo deles, não cai na tabela, né, não perde posição, então é importante. Valeu, Vitor, abração, galera, obrigado por mais um programa aí, e o próximo programa que a gente vai fazer, a gente espera que o Guilherme já esteja com a gente aí, de gorrinho de Papai Noel e tudo mais, porque vem Boxing Day. Valeu, galera, abração, let's go Horns, e que venha uma vitória pro Watford. Abração, galera, até mais!